A paz do Senhor a todos os queridos ouvintes deste podcast. Como prometido, eu estou trazendo até os irmãos a aula de conclusão. Essa semana não teve aulas, né? Porém, eu coloquei alguns cortes de algumas pregações. Enquanto não tiver algum conteúdo no canal, eu estarei colocando alguns cortes as mesmas. Aí eu peço, por favor, para os irmãos curtirem esses cortes também, porque são muito importantes para o aprendizado da palavra de Deus. Sem mais delongas, agora vamos para o vídeo de conclusão desta lição. No princípio, antes de tudo ser no modelo que nós temos hoje, era como? Era a igreja que dominava todas as coisas. Você pode falar que é uma coisa ruim, não é algo assim tão bom, e de fato você não estará errado. Por isso que teve o que? A secularização. Que foi o que? A separação da igreja e do Estado. Não só apenas do Estado, como também da ciência e de outros meios. Mas, a partir daí, começou-se e se iniciou um processo de afastamento da verdade, que é Deus. Eu quero que os irmãos compreendam, eu estou aqui falando que era para a coisa continuar do jeito que estava e que a coisa estava boa, porque pegando os relatos históricos, a gente vê que de fato não estava tão boa assim. Então, isso foi importante até mesmo para o crescimento e o avanço da humanidade em geral. Então, esse afastamento, ele não foi ruim a princípio. Só que aí, a partir dele, as pessoas começaram a cada vez mais estarem deixando a Cristo. E o pior de tudo isso não é a pessoa deixar a Cristo, mas é ela simplesmente, em algumas vezes, relativizar as coisas. Então, o problema de fato começa a partir da relativização. Porque aí, aquilo que é fato não se torna mais um tão fato assim, torna algo a ser interpretado, e isso é muito ruim. Existem bíblias na linguagem de hoje que não é uma simples tradução, é uma nova visão, é uma bíblia trazendo um outro ponto de vista, é uma bíblia totalmente pervertida, e não é isso que é o ideal para a gente, é cristão, se alimentar, porque a partir do momento que eu tenho uma verdade irrefutável, pego ela para interpretá-la do jeito que eu quiser, disso vai sair uma interpretação carnal, uma interpretação totalmente inócua com a realidade. Uma interpretação que às vezes pode refletir os meus gostos pessoais e não aquilo que Deus tem a falar de fato. Então, o caos logo começa com isso. Mas só apenas isso não basta, porque a gente também tem uma permissividade moral muito grande sendo divulgada pela mídia. Então o homem se afasta de Deus, ele passa a querer que as coisas sejam do jeito que ele quiser, e logo em seguida a mídia ainda por cima divulga isso como se fosse uma coisa maravilhosa, como se fosse uma coisa muito boa, e não é. Porque a permissividade moral, ela acaba com a santidade. E acabando com a santidade, a coisa é ladeira abaixo, porque a gente para de ter aquela conexão que a gente tinha com Deus, a gente não tem mais. Logo em seguida, a gente vai ter os movimentos sociais todos se unindo para combater coisas das quais não gostam, o que não tem problema. Só que aí está a coisa. Muitos dos movimentos sociais, que as pessoas se alinham a eles, são movimentos dos quais têm intuitos escusos. São coisas meramente humanas que não nos elevarão a lugar nenhum. Muito pelo contrário, são movimentos que às vezes têm até mesmo a função de fazer com que a gente venha a ser massa de manobra dele. E isso é grave, isso é muito sério. Porque a partir daí a gente começa a ter pautas das quais vão fazer mal para a nossa vida como cristãos. A lição ela não aborda todas as pautas dos movimentos sociais que ela aborda, eu estarei lendo e comentando aqui com os irmãos. A primeira delas que nos é abordada é a legalização de entorpecentes. Tal ideia vem sendo discutida em alguns países do mundo. O Uruguai, no ano de 2013, aprovou-se a produção, distribuição e venda da maconha. A questão da legalização das drogas está na pauta das discussões de alguns partidos políticos. Partidos políticos esses que muitas vezes pegam de movimentos identitários para colocar no mesmo. Então esses partidos políticos eles acabam pegando um pouco de cada movimento e às vezes utilizando dos mesmos para a legalização. Por exemplo, a maconha ela é cultural. Como assim cultural? É muito simples. Hoje em dia você vê referências a esse tipo de droga em camisas, em jogos, em todo tipo de lugar. Hoje em dia é como se
usá-la fosse algo maneiro. E isso aí é uma coisa que o próprio inimigo quer, porque é a porta para se começar a usar outros tipos de droga. Ainda mais se tratando de nós que somos cristãos. Nessa lição aqui eu não vou falar acerca dessa questão para as pessoas que estão no mundo. Porque as pessoas que estão no mundo, algumas já estão habituadas a tais hábitos. Isso aqui é algo que vem para quê? Para bater nós cristãos, para iludir os jovens, até mesmo adultos, por que não? Simplesmente, além de estar trazendo para a vida de alguns jovens a ruína, também pode estar acabando com a vida dele. Vidas das quais você admita ou não, eles não se importam. Porque pautas como a morte de bebês e até mesmo a manipulação de fetos e embriões é algo ok para eles. Eles não têm importância pela vida, nem sequer quando ela ainda está na barriga da mãe, quando ela ainda está em desenvolvimento. E sim, eu afirmo que uma criança na barriga de sua mãe é uma vida, porque toda vida começa a partir daquele ponto. Esse é o desenvolvimento que eu e você tivemos para nascer. É isso que nós cristãos acreditamos. Ah, mas eu não acredito nisso. Eu não acho que é esse tipo de visão que deve ser difundida. Tudo bem, se é isso que você acredita, tudo bem. Mas se você é um cristão e acredita nisso, reveja seriamente os seus conceitos. Porque a sua fé pode já estar sendo perdida sem você nem mesmo estar vendo. Não apenas isso, como também a vida de algumas pessoas, mesmo depois de terem sido geradas, formadas e saído para a luz do mundo, estão em risco, porque algumas pessoas, pautadas em um falso amor, têm e querem às vezes a vontade de acabar com o sofrimento de um parente, de um ente querido, e nisso acabam querendo tirar a vida da pessoa que está às vezes ali numa maca, precisando de aparelhos. Ah, mas isso não é um ato de amor? Não, não é um ato de amor. Porque o único que tem poder para tirar a vida de uma pessoa é Deus. A gente, como cristãos, temos que entender isso. É como está escrito em Êxodo 20:13. Não matarás. É isso. Mas ele está sofrendo. Deixe que Deus trabalhe. Confia nele. Novamente eu pergunto, aonde está a sua fé? Porque é isso que vem sendo perdido e as pessoas não têm notado. Como se não bastasse o ato das pessoas não terem um amor pela vida, ainda por cima nós temos uma agressividade tamanha, tremenda nos dias de hoje. Em nosso tempo, isso é um outro fato. Eu acredito que seja um fato que complementa acerca da falta de amor. Porque a partir do momento que eu não tenho o amor por uma vida, que eu não me importo com uma vida, pode me levar, dependendo da minha posição, a tomar atos de crueldade, sejam verbais, até mesmo físico em alguns casos, e é algo que vem ocorrendo em nossa sociedade nos tempos atuais. Como, por exemplo, o bullying, que leva pessoas, crianças, jovens, a tirarem a própria vida. Porque você em nenhum momento você pensou se aquela pessoa de fato estava confortável com alguma brincadeira. Não quer dizer que a gente deve deixar de brincar, não. Mas é preciso a gente ver o tipo de brincadeira que a gente está fazendo e com qual intenção a gente está fazendo. E a coisa mais importante, se a pessoa alvo da brincadeira está confortável com a mesma. A gente jamais deve ter em nossos corações a intenção de escarnecer. Como por exemplo em Gênesis 37, do 18 ao 19. Os irmãos de José, ao verem-no vindo ainda longe, disseram: eis que vem o sonhador, afirmando os irmãos de José em tom de ironia e escárnio. É um exemplo que a lição nos mostra de uma das histórias da Bíblia. E é fato, às vezes a gente pega um irmão simplesmente tomou à frente de algo ou que está em um trabalho X, pelo fato às vezes da gente achar que aquilo ali é uma coisa ridícula, que aquilo ali é uma besteira. Não é dessa forma que a gente deve proceder e continuar. Antes de qualquer brincadeira, veja se a pessoa está confortável com ela. E para você que passa por situações desse tipo, não fique quieto, converse, se abra com alguém, com seus pais, com um líder de igreja, com o pastor. Não tenha medo de conversar com o pastor, não tenha. Com uma pessoa de confiança, alguém que possa lhe dar um conselho, até mesmo resolver essa situação dependendo do caso.
Porque bullying ele não ocorre apenas na escola. Na escola, claro que ele vai vir de uma forma mais pesada, mas nos nossos meios evangélicos muitas vezes tem essa coisa do bullying também. Então não fique calado. Até mesmo o terror causado por algumas pessoas, isso é algo que também exemplifica a violência, porque é uma coisa da qual traz ameaça para muitas e muitas pessoas, e entre essas pessoas estamos nós, porque a fé de alguns está aplicada no lugar errado, e isso leva e traz a atos de crueldade tamanha. O que a gente pode fazer diante de toda essa violência, acerca mais do terror, é esperar em Deus, porque Ele falou e foi nos preparar um lugar, e é isso que Ele vai fazer. Então, meu irmão, tranquiliza o teu coração e fique em paz. Algumas coisas é possível se resolver conversando, mas existem coisas que estão além do nosso alcance, e essas coisas que estão além do nosso alcance é até mesmo um cumprimento da palavra. Diante de todas essas questões difíceis que vivemos, em vez de algumas pessoas estarem se apegando a Cristo, elas acabam saindo da presença de Deus, falando até mesmo que são cristãos. Mas, independente disso, o fato é o seguinte: uma ovelha não pode viver fora do curral. A ovelha, ela tem que ficar dentro do curral. Sei que é difícil, porque vivemos numa religião da qual à frente dela homens. Não adianta eu vir aqui esconder esse fato, mas como está escrito em Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação como o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tendo mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Os irmãos, possamos estar atentos, pois no nosso tempo as coisas estão difíceis, os tempos são extremamente maus, e isso é uma coisa que a gente não deve se esquecer. Gostaria de concluir esta lição lendo alguns versículos bíblicos que se encontram em Mateus 24. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então, meus irmãos, que venhamos estar firmes na presença do Senhor, que não venhamos deixar a nossa fé se abalar e abater por mais que o mundo tente miná-la, porque todas essas coisas que vêm acontecendo nesses tempos difíceis são para minar a nossa fé, para que a gente venha perder o amor e se apostatar da presença de Deus. Jesus Cristo sacrificou por nós, então que venhamos todos estar firmes na presença do Pai.